Se ele for do lado de lá, colocar uma bucha no muro, ele tem que ter sua anuência, porque vai furar o muro que é dos dois. Se você for pôr aqui, você tem que ter a anuência dele. Agora, desse jeito, não. Você pode chegar aqui hoje, cortar nesse muro, instalar uma bucha, ele é seu. O dele está do lado dele. Vocês têm dois muros. Tem construtor que faz, como quando é de um construtor só. Vou economizar, vamos pôr um tijolo deitado aqui, vamos fazer. Cheguei em casa agora, lá da nossa casa nova. Vou compartilhar com vocês aqui o que está acontecendo. Decidimos subir o muro, porque nós temos uma casa dos nossos vizinhos, bem colada na nossa, e a gente decidiu subir o nosso muro. Lá tem 2 muros, cada um tem seu muro. A gente decidiu subir o nosso muro pela nossa privacidade, ali naquela área. Depois a gente vai colocar uma jacuzzi. Então, pela minha privacidade, pela privacidade das minhas filhas, a gente decidiu subir o muro. Então, decidimos subir o nosso muro. E mesmo assim, o Matheus entrou em contato com o vizinho. O vizinho ainda não mora lá, mas ele e a sua esposa compraram lá e vão mudar, eu acho que esse ano ainda pra lá. Entramos em contato somente com o vizinho, porque foi de homem para homem, o Matheus que entrou em contato com o homem, fui lá conversar, enfim. Eles entraram em um acordo, o Matheus subiu o nosso muro, né, e rebocar depois o lado dele, pintar bonitinho. Então, foi feito dessa forma. Aí tem uma parte lá que a janela dele não tem 1,5 metro do nosso espaço. E mesmo assim, ele conversou com o Matheus, porque a esposa dele não queria fechar aquela parte, uma outra parte que a gente não fechou. A gente foi muito... Gente, desculpa. A gente não fechou porque a gente foi na amizade, confiando neles, né, na boa vontade deles também, ser bons vizinhos, ter uma vizinhança boa, não fechou. Então essa outra parte que a gente não fechou, e que se a gente entra pela lei, eles têm que fechar aquela... Tem uma janela que dá pra casa e não tem 1,5 metro do espaço da janela pra nossa casa, e tem que ter 1,5 metro e não tem. Ele pediu o Matheus pra colocar um sulfilme nessa janela, e ele falou que não vai ficar vigiando a gente ali. Obviamente a gente acreditou, a gente acredita, né, nisso. Tá, então a gente não subiu aquele muro. Subimos só lá de trás, que é onde, né, vai ter a jacuzzi, é onde vai ter as coisas que dá pra ver ali também. Fechamos. E aí o que aconteceu? Semana passada, a mulher do cara manda mensagem pro Matheus, super sem educação, mandando a gente quebrar o muro, falando que ela não vai aceitar aquele muro, sendo que o muro é na nossa parede. E aí a gente, no caso Matheus, tentou ser absolutamente tudo que a gente fez lá no muro, no nosso muro, que não é um só muro, tem 2 muros, ele tem um muro dele, a gente tem o nosso, a gente subiu o nosso muro. A gente avisou porque a gente teria que rebocar o lado dele, pintar, né, colocar a lona pra não sujar. A gente avisou pra ter essa parte aí amigável e comunicamos também. E ele super ok, aceitou de boa. Aí a mulher dele semana passada mandou uma mensagem falando que a gente tava errado, que estava atrapalhando a estética da casa dela, que ela não ia aceitar, que ela já tava pronta pra mudar pra casa, porém, depois com o muro ela não vai mudar mais por causa daquele muro, que a gente tinha que quebrar o muro, que tava atrapalhando a estética dela, que ela não gostou da estética agora da casa dela, com aquele muro, né, mais alto, sendo que se a gente não colocar aquele muro, o quarto deles dá pra ver tudo lá em casa. E o nosso muro na nossa parede, que o Matheus fez. Matheus marcou hoje com ela e o esposo dela lá, mas ela não foi hoje, só foi o esposo dela, junto com a advogada e um construtor. E o Matheus falou com o construtor, se a gente estiver errado, você fala na cara do rapaz e da esposa dele, que não foi hoje, que a gente tá errado e que a gente tira tijolo por tijolo. A gente sai daqui hoje sem esse muro, mas se a gente tiver certo dentro da nossa lei, a gente vai permanecer o muro, que a gente quer a nossa privacidade. E foi acordado com o Matheus e o homem. Quem encrencou com o muro foi a esposa do homem e falou que não ia ficar bonito a estética da casa dela. Sendo que tudo que a gente ia fazer, nós vamos rebocar, vamos pintar, vamos fazer tudo. E aí que foi lá hoje, né, advogado, construtor, nós estamos tudo certinho, tá no nosso muro. Tem uma janela lá da casa deles, que dá pra ver lá em casa. Escuta aí. Aí essa mulher fez essa confusão toda, esse auê todo, mandou mensagem pro Matheus na sexta-feira, falando que mesmo que a gente tivesse certo, nós iríamos ter que tirar o muro, iríamos ter que tirar tijolo por tijolo, a gente certo ou errado, que ela não ia aceitar aquele muro, aquela parede que a gente fez no nosso muro, na nossa... Gente, aquilo tem 2 paredes, cada um tem
Eu falei, tem 2 muros, cada um tem o seu. Ela tem o dela, eu tenho o meu. Eu subi o meu. E ela achou errado comigo. Ela falou que a gente tem que tirar. Falou pro Matheus. Estive a paz do Matheus, que ela foi super grossa. Ameaçou o Matheus em mensagens, enfim. E aí hoje ela não foi, só foi o esposo dela, né? Acompanha lá, advogado e o construtor e a gente. A gente viu que a gente tá certa no nosso muro. Tem outra janela que foi, na qual o homem, né, o esposo dessa mulher, pediu o Matheus pra gente não subir o muro lá, porque tem um jardim de inverno. E se a gente subisse o muro lá, ia atrapalhar o jardim de inverno deles. E na amizade o Matheus falou que não ia subir, né? Assim, isso antes. E ele ia colocar um sulfilme na janela, que não tem nem 1,5 m, certo é ter 1,5 m, essa janela dele não tem 1,5 m da nossa casa. Aí hoje eu falei que eu vou querer que sobe o muro lá. Aí sabe o que ele falou? Que se a gente subir o muro, ele vai meter uma escada lá de fora da casa dele, vai meter um terraço em cima da casa dele. Ou seja, gente, é um cara, ele e a esposa dele, que estão a fim de ter inimizade com a gente nunca chegou na intenção de chegar num espaço que a gente nem mora ainda com inimizade, mas eles estão prontos, pelo que a gente viu, a ter inimizade com a gente. Eles não vão ter, se depender da gente, de mim não vai ter, porque é uma coisa que eu prezo pela minha paz. Então o que eu vou fazer? Eu não, né? Porque o Matheus... Aí eu falei, Matheus, quer saber? Resolve com esse homem. Então o Matheus resolveu, vai deixar só... Vamos tentar ainda na amizade, né? Não vamos subir o muro. E aí a gente vai confiar na palavra dele, porque pela lei era pra ele tampar aquela janela, e ele vai colocar um sulfilme na janela, e pela lei ele tinha que tampar, porque a lei é 1,5 m e não tem 1,5 m da janela dele pro nosso muro, né, pra nossa casa. Então ele falou que vai colocar o sulfilme, porque se ele não coloca, se a gente subir o muro ali, ele ameaçou de fazer um terraço. Ô, gente, vê se eu aguento um trem desse. Então, basicamente é isso. Eu falei com o Matheus, meu bem, mesmo depois disso tudo, eu falei, bloqueia essa mulher, pra essa mulher não mandar mensagem, gente, porque se eu mostro os áudios dela aqui, vocês ficam horrorizados. Ela foi muito rude, sem educação, com até ameaças com o Matheus, que ela não conversou comigo, ela conversou com o Matheus. A gente, na cabeça dela, a gente tinha que tirar um muro, a gente certo ou não. Mas a gente não vai tirar um muro, a gente tá certo. E nós decidimos ainda ser tão gentis com eles que a gente decidiu nem subir um muro onde tem uma janela dentro da nossa casa, que tem que ter mais de 1,5 m. Não tem 1,5 m daquela janela. E se a gente entra